Boa noite, amados. Paz seja convosco. Glória a Deus. A gente consegue sentir a presença do nosso Deus nesse lugar. Aleluia. Quantos conseguem sentir a presença de Deus? Aleluia. Glorifique a Deus. Glorifique a esse Deus maravilhoso. Aleluia. A tua presença, Senhor, na nossa casa, ela é bem-vinda, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade, ó Pai. Permanece conosco, Pai, permanece conosco, Senhor Jesus, aleluia, o teu amor e a tua misericórdia, Senhor Jesus, ela nos constrange a ponto, Senhor Jesus, de não conseguirmos estar na tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua misericórdia, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Eu peço que os irmãos fiquem um pouquinho mais, um tempinho em pé. Nós já vamos ter um tempo onde poderemos ficar assentados. 21 de janeiro de 2024. Aqui estamos nós, começando mais um ano. E o que trazer para a igreja? O que trazer para os irmãos? E me veio ao meu pensamento em trazer um texto muito conhecido. João 3,16, um texto evangelístico, um texto para começarmos esse ano de uma forma diferenciada, começarmos a dar mais valor ainda para aquilo que o Senhor fez para nós. Você que já encontrou na sua Bíblia, glória a Deus, aleluia. Vamos ler ali do versículo 16 até o 21. Assim diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crer no nome do ungido e Filho de Deus, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluia! Glória a Deus. Feche seus olhos e vamos estar orando. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, aqui estamos na Tua presença, Tua amada igreja, Senhor Jesus. Senhor Deus, aqui estamos na comunhão dos santos, ó Pai, para estar na Tua presença, Senhor Deus. Pai, eu peço a Ti, Senhor Jesus, me usa como instrumento nas Tuas mãos, Senhor Jesus, para que eu seja, Senhor, Teu servo, Senhor Jesus, e transmita a Tua palavra somente da forma que ela é, Senhor Jesus. Porque a Tua palavra, Senhor Jesus, ela vem e edifica, Senhor Deus. Ela é como faca, Senhor Deus, que atravessa, Senhor Jesus, o nosso corpo e vai direto na nossa alma, Senhor Jesus. Ela edifica, ela nos molda, ela nos muda, Senhor Jesus. Ela nos transforma, Senhor Jesus. A Tua palavra tem esse poder, ó Pai. E eu peço ao Espírito Santo que ela venha, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um daqueles que aqui estão e aqueles que estão nos ouvindo, Senhor Jesus. E que ela venha, Senhor Jesus, fazendo a mudança, Pai.
a mudança que é necessário para que possamos, Senhor Jesus, estar na tua presença e entendermos, Senhor Jesus, o quão grandioso tu és, Senhor Jesus. Fala conosco, Pai, papai amado e papai querido, Senhor Deus, fala com a tua igreja, Senhor Deus, fala com a tua igreja, Senhor Jesus, aleluia, é o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. A igreja pode se assentar, aleluia, glória, glória ao teu nome, Senhor Jesus. Esse é um texto muito conhecido, como eu falei para vocês, e também é um texto que ele resume os evangelhos. João 3,16, isoladamente, ele fala do amor de Deus e do sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Talvez, se nós tivéssemos somente essa porção, nós conseguiríamos evangelizar, nós conseguiríamos falar do amor de Deus. Mas são poucas pessoas, talvez, que conheçam numa profundidade esse texto. Muitos conhecem até de cor, talvez já esteja na ponta da língua de vocês. Mas quantos de nós conhecemos ele na profundidade? E para nós analisarmos essa profundidade, precisamos que nós voltemos um pouco. Nós lemos do 16, mas se nós vermos um pouquinho antes, nós vemos que através de um homem, Nicodemos, ele vai ter com Jesus uma conversa, e através dessa conversa nós conseguimos o esclarecimento desse versículo de João 3,16. Quem era o Nicodemos? Nicodemos era um mestre sábio e justo. Então ele não era só sábio, ele era sábio e justo. Ele não era um hipócrita. Ele cuidava das coisas, da palavra de Deus. Ele conhecia da palavra de Deus. Ele era um mestre da palavra de Deus. E não era hipócrita. Nicodemos também vinha de uma família aristocrática de Jerusalém. Ele era uma autoridade nas Escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele, de uma forma assim, de dedicar-se à palavra de Deus. E esse Nicodemos, ele vai conversar com Jesus. Talvez nós olhemos, por que ele foi à noite? Será que ele teve vergonha? Por que ele foi à noite? Mas essa não é a questão. A questão não é por que ele foi à noite. A questão é que ele foi falar com Jesus. Ele era um fariseu do grupo que seguia rigorosamente os costumes judaicos. E não se dava muito bem com os saduceus, que era uma outra segregação, todos que cuidavam das coisas de Deus. Os fariseus, eles seguiam à risca tudo aquilo que era da tradução judaica. E assim era o Nicodemos. Mas nesse momento, os fariseus e os saduceus, eles se juntaram. Eles estavam juntos, porque eles queriam perseguir os que criam e que andavam com Jesus. Então eles se juntaram. E Nicodemos fazia parte desses homens. Mas ele foi ter com Jesus. E ele chega para Jesus, e se nós lermos o texto ali, a partir ali mais ou menos do versículo 16 que nós estávamos, então ali a partir do versículo 14, 15, um pouco antes ali, ele vai ter essa conversa com Jesus. E Nicodemos, ele começa já dizendo quem ele acha que Jesus é. Se nós lermos e vermos ali, ele chega e fala que as maravilhas que Jesus estava fazendo só podia ser do Messias. Então ele começa a falar de quem Jesus é e falar do que Jesus faz. Mas ao mesmo tempo, ele espera que naquela conversa com Jesus, Jesus faça o mesmo para ele. Porque se Nicodemos era uma pessoa conhecedora da palavra, cumpridora das
Não era cumpridor, talvez em total, porque nós não conseguimos ser, mas ele era cumpridor da palavra de Deus. Então ele queria que Jesus de alguma forma falasse isso, pois isso ele levantou todas as coisas que Jesus fazia. E ele queria que Jesus falasse. Nós entendemos então que para Nicodemos o importante era ser e fazer. O importante era ser e fazer. Guardem isso. Mas para Jesus, naquele momento, ele fala que o importante era nascer de novo. E Nicodemos fica tão confuso naquele momento, que ele começa a questionar a Jesus: mas como isso é possível? Eu voltar para o ventre da minha mãe? Ele estava entendendo e imaginando que era uma coisa que fosse acontecer na carne, mas não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando do espiritual, que nós conhecemos muito bem. E nesse momento ali, o Nicodemos, ele queria que Jesus falasse das coisas que ele fez. Querer impressionar talvez Jesus, porque ele era um conhecedor da palavra, porque ele era um cumpridor da palavra. Mas Jesus, claramente, ele chega para ele e fala que para conhecer as coisas de Deus é preciso nascer de novo. Eu vou repetir: é preciso nascer de novo. O que Jesus está dizendo é que não importa o que você é, o que importa, e nem o que você faz. O que interessa é se você nasceu de novo. Lá fora interessa o que você é. Lá fora interessa, o que importa é o que você faz. Talvez muitos de nós cheguemos para Deus e falemos assim: Senhor, eu prego. Senhor, eu canto. Senhor, eu ministro. Senhor, eu sou dizimista. Senhor, eu vou na igreja. E o Senhor vai dizer para nós: é preciso nascer de novo. Amém? Quantos conseguem entender a profundidade? É preciso nascer de novo. Para Deus, importa que você nasça de novo. Nós vamos tentar entender um pouco mais ainda ali, no finalzinho, além de Jesus falar que era preciso nascer de novo, ele fala de uma outra situação. Todos nós, eu digo todos nós, fomos picados pela serpente do pecado, desde Adão e Eva. Todos nós. E Jesus, nessa conversa com ele fala da seguinte forma, que lá em Números 29, 21, a partir do versículo 4 e 9, não precisa abrir, ele vai estar falando de um momento onde o povo tinha acabado de sair do Egito. Eles recebiam o maná e recebiam as codornas. Mas em algum ponto nesse percurso que eles estavam, eles começam a blasfemar contra Deus, contra o alimento que estava sobre eles, porque eles estavam enjoados de comer o maná e as codornas. E eles falam para Moisés, por que Deus não deixou eles então morrer no Egito? Porque lá tinha sepultura, lá tinha onde enterrar eles. Veja o ponto que as pessoas chegam. E Jesus, ele fala então para eles, Moisés, ele começa a perceber que vem serpentes. Serpentes invadem aquele local, aonde eles estão. E essas serpentes vão mordendo, e essas pessoas estão morrendo. E lá naquele momento que eles começam a morrer, eles começam a perceber, e eles percebem que foi pela forma que eles falaram, que eles foram contra Moisés, que eles foram contra
Deus, que eles blasfemaram da forma de não agradecer aquele alimento que eles estavam vindo dos céus. E o que acontece? As serpentes vêm. E na palavra de Deus, Deus envia as serpentes. Deus envia as serpentes. E todo aquele que estivesse sido mordido por ela estavam morrendo. Mas nessa conversa que ele está tendo com Nicodemos ali, ele fala, e a palavra nos diz que Moisés foi orar a Deus. E quando ele estava orando a Deus, Deus fala para ele que ele fizesse uma serpente de bronze e pendurasse ele em uma vara. E daí, é óbvio que nós se perguntamos então, mas como que daí aconteceu que essas pessoas começaram a ser salvos? Será que Deus pegou algum grupo de pessoas? Será que Deus falou para eles que aqueles que acordassem mais cedo, aqueles que eram de uma determinada família, será que Deus fez alguma segregação? Não, Deus não fez nenhuma segregação. Ele fala para Moisés que todo aquele que olhar para a serpente e crer, não morrerá. A partir daquele momento que as pessoas olhavam para aquela serpente de bronze, eles não morreram mais. Mas será que todos não morreram? É óbvio que não. Algumas pessoas morreram, porque não creram e não olharam para a serpente. Todo aquele que olhou para a serpente e olhou e creu, não morreu pelo veneno das serpentes. E isso tudo está acontecendo numa conversa com Nicodemos, onde Jesus está explicando para ele, para aquele homem que era um doutor da lei, que conhecia a palavra de Deus. E ele fala que é preciso nascer de novo. E naquele momento, nesse texto que nós vemos, ele falando ali da estátua, o que é isso? Aonde que aponta isso? Isso está apontando totalmente para Cristo, porque não tinha acontecido ainda, mas nós sabemos que Cristo morreu numa cruz. Cristo se fez maldito no madeiro, para que nós, todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos não viu isso, mas Jesus estava falando para ele que ele era essa pessoa, que ele era aquele que estaria no madeiro e que se sacrificaria pela humanidade, pelas pessoas. E Nicodemos chega para ele e fala, e Jesus chega e fala para Nicodemos: é preciso nascer de novo. Quando nós falamos do batismo, nós temos duas situações ali naquele momento. Aquela água onde está sendo feito o batismo, nós podemos exemplificar como duas situações. Ali naquele lugar é uma sepultura, mas aquele lugar também é um ventre. A pessoa que está batizando, em determinado momento ela é um coveiro, mas ao mesmo tempo ele é um parteiro, porque naquele local aonde somos batizados, ali está sendo morto a velha criatura. A velha criatura está sendo morta e está ressurgindo uma nova pessoa em Cristo. Muitas pessoas, infelizmente, ainda estão pregando e estão glorificando, estão dizimando, mas não morreram ainda. Não se entregaram para Cristo. Então, Jesus está falando que é preciso que nós entreguemos tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos e coloquemos aos seus pés. Talvez nós se perguntemos
que isso seria uma coisa muito boa acontecer em nossa vida, não seria? Se nós pudéssemos em determinado momento apagarmos tudo aquilo que fizemos de errado. E se eu disser para vocês que isso é possível? Isso é possível quando nós se batizamos, quando nós cremos no amor de Deus. É apagado. O poder do sacrifício de Jesus é exatamente esse. Ele apaga os nossos pecados. E nós ressurgimos. Naquele momento onde somos mergulhados naquela sepultura, nós somos feitos nova criatura. Esse é o poder do batismo, esse é o poder do sacrifício de Jesus. O batismo, ele exemplifica essas coisas. Mas o crer em Jesus é exatamente isso que acontece. Quando nós cremos nele, os nossos pecados, eles são apagados. O que dizer esta noite é que precisamos nascer de novo. Muitos de vocês conhecem o que eu estou falando, conhecem do que eu estou falando. Mas talvez tenha entre nós pessoas que estão como Nicodemos, achando que isso não é possível. E por que essa palavra evangelística? Exatamente por isso, porque nós podemos dizer para as pessoas que é possível sim. Através do amor de Deus e do sacrifício de Jesus, nós renascemos uma nova criatura. Aonde aquele pecado, aonde nós fomos mordidos pela serpente, onde todos nós fomos mordidos pela serpente, ele é apagado. A cura dessa mordida da serpente é o sangue de Jesus. O veneno de serpente só é curado com o veneno de serpente. O que eu estou querendo dizer? Que a vacina da mordida do anfíbio é exatamente extraído do próprio veneno. E Jesus se fez maldito no madeiro por nós. O madeiro não era feito para Jesus. O madeiro era feito para o pecador, para o assassino, para o ladrão. Mas Jesus, ele se colocou no madeiro por nós. E com isso nós voltamos para o texto de João 3,16. Ali Jesus fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos analisar esse texto pedaço por pedaço. Porque Deus amou o mundo. O mundo. O que ele está querendo dizer com esse mundo? O que é esse mundo? E aqui eu preciso abrir um parênteses para falar de um determinado momento onde eu preguei aqui nessa igreja. Eu estava falando sobre João 20 e eu falei que esse mundo ali, Jesus não amou o mundo, porque eu imaginava que esse mundo de alguma forma era aquelas pessoas que aceitaram Jesus. Mas quando Deus está falando que Ele amou o mundo, Ele não está falando que Ele amou os santos. Ele não está falando que Ele amou você. Ele não está falando que Ele amou eu que aceitei o Senhor Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. Então esse mundo é todas as pessoas. É para todo mundo. E isso foi uma forma que eu me expressei de errado para vocês, onde eu disse que era somente para aqueles que aceitarem o Senhor Jesus. Então eu quero de alguma forma trazer isso para vocês e explicar que eu errei. E eu preciso pedir perdão para vocês. Pedir perdão para Deus. Porque de alguma forma eu quis passar para vocês que era somente para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus. Mas não é. Deus amou o mundo todos. Esse mundo é todos, é todo. Ele amou aquele que é assassino. Ele amou aquele que é, não pelo que ele faz, mas sim porque ele é uma criatura, ele é um filho. Deus ama a todos.
A mesma coisa que aconteceu no deserto. Quantos seriam salvos? Todos aqueles que olhassem para a serpente e crescem. Então a salvação é para todos. E hoje a salvação também ela é para todos. Amém, meus irmãos? A salvação é para todos. E Deus amou o mundo, toda a criatura. A partir de Adão, Ele amou a sua criação. Mas a partir de Adão, houve a desobediência. E todos nós fomos picados por esse veneno. E todos nós, sem exceção, precisamos do antídoto de Deus, que é o sangue. Não é o placebo, não é somente os glóbulos brancos, não é só os vermelhos, é o sangue por completo do ungido de Deus, do Cordeiro imaculado, aquele que não tinha pecado algum. Todo aquele que nele crer não perecerá, mas terá a vida eterna. Glória a Deus. Então Deus amou o mundo, todas as pessoas. Esse tal sempre me veio ao meu pensamento como talvez algo de tamanho, algo de grandeza, algo de imensidão, porque Deus amou de tal maneira. Mas na verdade, se nós colocarmos em qualquer lugar e formos pesquisar, o tal, ele não se aplica dessa forma, como um tamanho, como uma grandeza, ou como uma imensidão. Ele se aplica de uma forma no sentido de uma igualdade. O que você está querendo dizer, Amadeu? Nós temos um dizer que fala assim, tal pai, tal filho. Então o que está dizendo na palavra de Deus é que Jesus era tal qual Deus. Deus estava ali. Então Deus veio e se fez maldito no madeiro por nós. Então Jesus é tal igual a Deus. E se nós olharmos ali um pouquinho antes, no versículo de João 13, 3, do 13 ao 15, é exatamente isso que nós vamos ver, onde Jesus está falando para Nicodemos que ele é Deus. Vamos voltar lá, deixa eu ler aqui rapidinho, aqui, ó. Ora, do capítulo 3, do 13 ao 15. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. De quem está falando? De Jesus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, a ser o Filho do Homem, que está no céu. Então, Jesus está aqui, mas Ele está no céu. A Bíblia de vocês provavelmente estará entre colchetes, ou parênteses, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Aleluia! Isso está lá em Números 21, 6, quando Jesus fala. Então nós entendemos que Deus, Jesus, são a mesma pessoa. Jesus é homem, mas também é Deus. Então naquela conversa que tinha Nicodemos, estava um homem e Deus. Naquela conversa, naquela noite, onde nos dá todos esses relatos, era uma conversa de um homem e Deus. Todo aquele que nele crer, ainda no versículo agora no 3:16, ali ele fala que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele fala todo aquele que crê, entra ali aquelas pessoas que assassinaram, aquelas pessoas que pecaram, aquelas pessoas que fizeram as atrocidades mais difíceis de nós perdoarmos. Essa pessoa, se crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados, será salvo. Olha o poder do sacrifício de Jesus, o que Ele fez por nós.
Então é isso, é todos. Então talvez na tua cabeça, ou talvez em algum dia, alguma pessoa venha ouvir essa palavra e venha falar assim: mas eu não sou digno desse amor. O que eu fiz foi muito sério. Se você matou, aqui está falando sobre o assassino. Se você foi uma prostituta, Jesus falou: vai, não peques mais. Esse é o poder de Jesus. Mas há uma necessidade para que você creia no sacrifício de Jesus e no amor dele por a sua vida. Por isso é preciso que nós venhamos a morrer e nascer de novo. Essa é a importância que Jesus está falando com Nicodemos. É preciso que nós venhamos a morrer e venhamos a nascer. Porque todo aquele que se arrepende, porque todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele está matando algo dentro dele, que é o orgulho. Porque o orgulho é uma situação em nossas vidas que nos impede de chegar a Deus. O orgulho nos impede de pedir algo a Deus. O orgulho nos impede de falar com Deus. O orgulho nos impede de orar a Deus. Então nós precisamos matar esse orgulho. Nós precisamos matar que nós achamos que nós temos uma independência de Deus. Então, lá naquele momento, quando nós matamos, há um nascer de novo. E é desse nascer de novo que Jesus está falando com Nicodemos. E eu espero em Deus que Nicodemos, esse homem sábio, esse homem que conhecia da palavra de Deus, ele tenha tido essa decisão, que ele tenha tomado essa decisão. A palavra não nos mostra isso, mas eu espero que assim como aquela pessoa que estava lá, aquele ladrão que estava lá na cruz, que reconheceu e aceitou o Senhor Jesus, Nicodemos também tenha feito isso. Porque infelizmente, se ele não fez, o que aconteceu com as pessoas que lá estavam quando foram picadas pela serpente? Elas morreram. E nós estamos falando aqui que todo aquele que nele crer não morrerá, mas terá a vida eterna. Então eu espero que Nicodemos tenha tido esse tempo e esse entendimento de crer em Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos avançar um pouco no versículo, no 17 agora. Porque Deus enviou o seu Filho, novamente, ao mundo. Não foi ao Amadeu, não foi ao Nicodemos, não foi a você, Johnny. Ele enviou Jesus a todo o mundo, a todo aquele que nele crê. Não, olha a importância disso, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós fomos picados pela serpente da desobediência através da nossa descendência de Adão. Se nós não se arrependermos e aceitarmos o Senhor Jesus, nós morreremos. Mas todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Vocês estão entendendo a importância de crer em Jesus e a importância do sacrifício de Jesus? Nada daquilo que nós possamos fazer, a única coisa que cabe a nós é tomarmos a decisão, mas nada mais vai interferir se nós vamos ser salvos ou não. Não importa se eu sou um cumpridor da lei, não importa se eu sou um levita, não importa se eu sou um pastor, não importa se eu sou um pregador, se eu não aceitar o Senhor Jesus, eu morrerei e não terei a vida eterna. Essa é a importância de nós entendermos o sacrifício de Jesus na cruz. No versículo 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Portanto, não crer no nome do unigênito do Filho de Deus. Então quem crê não será julgado, mas quem não crê será julgado. Então há uma necessidade de nós falarmos desse amor de Deus, há uma necessidade de nós evangelizarmos e falarmos para aqueles que estão perdidos, para aqueles que ainda não entenderam que a salvação não está no fazer.
e sim naquele de crer em Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que não importa você fazer. Você pode fazer, mas nunca, jamais, pela sua salvação, porque não será comprado por isso, porque Deus não deixou, se você fizer isso, Deus não deixou, se você fizer aquilo, não é uma barganha, é crer no sangue de Jesus, é crer no sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. No versículo de lá de João, no 14:6, na 1 João 14:16, Jesus fala assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho é Jesus, a porta é Jesus. Então, meus amados, não é o que você faz, mas sim aquilo que você crê. Se você crer que Jesus é Filho de Deus, que Jesus morreu, ressuscitou, você será salvo. Arrependa-se dos seus pecados, confesse seus pecados a Deus, peça perdão dos seus pecados. Isso faz parte do novo homem, da nova criatura, que é dada por Deus através do sacrifício dele na cruz. A salvação não é um resultado do amor do mundo por Deus, e sim do amor de Deus pelo mundo. Essa frase, ela é muito profunda. Eu vou repetir. A salvação não é resultado do amor do mundo por Deus. Não é porque nós amamos a Deus. Não é por isso. É porque Deus amou você. Ele se amou ao ponto de se entregar, de ser, sendo Ele Deus, ser cuspido, de sendo Ele Deus, ser pregado numa cruz, sendo Ele Deus, vertido sangue dele, por amor a você, por amor a mim. Esse é o sacrifício do Senhor Deus por nós. Eu peço para que os irmãos fiquem em pé. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra do Senhor Jesus para nós nessa noite. Para que você possa tomar posse disso. Daquilo do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Eu pergunto para você: você gostaria de morrer hoje para o mundo? Com esse entendimento de tudo aquilo que nós falamos aqui. Talvez você já fez isso. Você já morreu para o mundo, você já aceitou o Senhor Jesus. Mas há algo ainda na tua vida que você precisa colocar nos caminhos dele. Então você precisa nascer de novo. Você precisa colocar para Deus e pedir para Ele, para que Ele continue trabalhando na sua vida. Para que todos os dias nós possamos ser um pouco melhor. Nós erramos no passado, nós pecamos no passado, mas nós não queremos mais isso para as nossas vidas. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Em Cristo Jesus. Não tem ninguém que possa nos dar esse caminho senão Ele. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é o pão, Jesus é a água. Nós colocamos e vemos tantos símbolos sendo colocado de uma forma de coisas tão simples. Todos os dias nós passamos por uma porta. Todos os dias nós se alimentamos do pão. Todos os dias nós tomamos a água. São coisas tão essenciais na nossa vida. E Jesus usa
desse produto, ele usa dessa situação, desse símbolo, para nos dizer que nós precisamos dele em nossas vidas. Todas as outras coisas são supérfluas. Tudo é supérfluo na nossa vida, exceto Deus. Quando nós entendermos isso, e quando nós conseguirmos estar realmente nisso, eu creio que, de alguma forma, Deus nos leva. Deus nos leva, porque esse é o entendimento, que nós devemos entender que Ele é essencial na nossa vida. O sacrifício de Jesus é essencial na tua vida. Talvez você nunca aceitou o Senhor Jesus, porque nunca lhe foi apresentado dessa forma. Não tem como você passar, não existe outra possibilidade. Se aqui estivesse uma porta, que é Jesus, eu não conseguirei passar para lá, se eu não passar por Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, para nós precisamos e queremos passar por essa porta que é Jesus. Nós queremos aceitar esse sacrifício dele em nossas vidas. Nós queremos aceitar, nascer de novo na presença de Deus. Porque Ele nos amou. Porque Ele nos ama. A ponto de dar o seu único filho a morrer por nós. Se fez homem. Se fez maldito no madeiro por nós. Em determinados momentos, lá para Abraão, a hora do momento do sacrifício, onde ele ia sacrificar o seu filho, Deus proveu. Deus proveu um sacrifício. Muitos de nós, talvez, já pensamos em fazer algo inesperado para Deus. Mas Deus também proveu o cordeiro. Não precisa você fazer nada. Basta você crer que Ele é o ungido de Deus. E Ele morreu para salvar a sua vida. E a partir do momento quando nós cremos, nós passamos por essa porta. Tudo aquilo que era na minha vida fica para trás. Não existe mais. Todos os seus pecados, eles são sepultados, eles são enterrados. Então há uma decisão em nossas vidas. Uma coisa que não tem como nós passarmos. Todos nós fomos mordidos. Todos nós estamos com o vírus. Mas a decisão de tomar essa vacina é somente sua. Você não é obrigado a tomar essa vacina. É uma decisão na sua vida. E eu te pergunto hoje, tem alguém no nosso meio que gostaria de tomar essa decisão nesse dia, nessa noite? Nós temos alguém que entendeu o que Jesus fez por nós e gostaria de aceitar o Senhor Jesus como seu único e legítimo Salvador nessa noite. Se existe alguém, eu peço para que você erga a mão. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Não é por mim, é pelo Senhor. É pelo teu amor. É pelo teu amor. Aleluia. Nós entendemos hoje que o sacrifício da cruz é para nos dar essa condição de estar na tua presença. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória ao teu nome, Senhor Jesus. Glória, glória, glória ao teu nome, Senhor Jesus. É pelo teu poder e pela tua graça, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Vem operando, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Nós cremos e entendemos que todos aqui já aceitaram o Senhor Jesus
como seu único e legítimo Salvador. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Agora eu pergunto, se você gostaria, talvez você esteja em algum momento, esteve afastado, e você precisa hoje tomar uma decisão diferenciada na tua vida. Eu preciso me apresentar para o Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados, daqueles pecados que eu cometi, e quero recomeçar, eu quero reconciliar com Deus. Você tem essa oportunidade nessa noite, através desse entendimento e da palavra de Deus. Eu pergunto, existe alguém em nosso meio que gostaria de se reconciliar com Deus? Da mesma forma, se você tem essa vontade, você quer fazer isso, você levante a sua mão. Aleluia. Nosso objetivo não é constranger, nosso objetivo é para que você tenha esse tempo, para que você tenha esse tempo. Aleluia. Glória, glória ao teu nome, Senhor Jesus. Glória, glória ao teu nome, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado pelo teu amor e pela tua palavra, Senhor Jesus. Nós entendemos, Senhor Jesus, do teu amor e do seu sacrifício, Pai. Pai, eu quero orar por cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai. Pode continuar solando. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, obrigado pelo teu entendimento, pelo entendimento que nós tivemos essa noite, Pai, pela ministração da tua palavra, Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo continue tocando esses corações, ó Pai, lá no íntimo, lá, Senhor Jesus, naquele local onde somente o teu Espírito consegue alcançar, ó Pai, aonde nós queremos esconder, aonde nós queremos, Senhor Jesus, lacrar e dizer: aqui não, aqui eu não quero que o Senhor mexa, porque a tua luz, ela evidencia o meu pecado. Mas é justamente para isso que a luz serve, para clarear, para nos mostrar o pecado e para nós se arrependermos dele. Então nós pedimos, ó Pai, que nessa noite o teu Espírito Santo, com a tua luz, venha sobre as nossas vidas, e que nós possamos, ó Pai, confessarmos os nossos pecados, e munidos hoje dessa ferramenta nas nossas mãos, ó Pai, possamos evangelizar com esse versículo, ó Pai, João 3,16, que nós possamos falar dele, falar desse amor que nos constrange, que nós possamos ministrar na vida dos nossos irmãos, ministrar o teu amor e a tua misericórdia, o teu sacrifício, que não é por obra, mas sim por crer no Senhor, porque esse é o poder da graça, a graça que é de graça, que não nos custou nada, custou sim o sangue do ungido, o sangue do Cordeiro. E é por isso, Senhor Deus, que nós te pedimos, Senhor, continua nos abençoando e nos direcionando nessa caminhada, Senhor Jesus, nesse ano, Senhor Deus, que está ainda por vir, ó Pai, que possamos sair daqui mais fortes, mais cheios do teu Espírito Santo, mais fortalecidos, Senhor Jesus, para poder falar do teu amor, para falar, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor e pela sua misericórdia.